Ela tá o Vitor tá me saliação modesta. E aí do que trabalhador. Nesse olho e mata casca meu sangue. Ai, eu tô sentindo as duas. A mente ele roubou o cara. Até atacou também. Antes dela, ele gravando. E também ele era tão filhinho. Irmãos. Naruto, vocês vão falar, tu atacava todo mundo, sabe? Rouba, caga. O Vitor eu gosto de anjo, não gosto de anjo. Vocês vão rir, meu chefe. Vocês vão me matar. Eu fico falando, meu filho no neto. Salisa, me pode atacar nisso. Estender mais porque fiz aqui, tá? Filho, perguntando. É o quê? E você tá gravando esse vídeo todo? Não, te acha? É o vício só da minha. Ha, 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 ha.